vou tentar aqui ser concisa, não deixar que a emoção tome conta de mim nessa tribuna, porque hoje são 30 anos da Assembleia Nacional Constituinte e eu estive lá. Se a minha vida acabasse hoje, ela já teria Evair, deputado querido do meu estado. A minha vida política já estaria realizada. Eu tive a oportunidade, graças aos sucessivos mandatos que os capixabas me delegaram, me agraciaram desde 1982, quando eu fui deputada estadual, de ajudar a promover, através deles, inúmeras realizações. Levei recurso, deputado Ivaí, Vossa Excelência sabe disso, deputado Leonardo Quintão, e principalmente Vossa Excelência, levei recurso a todos os municípios do meu estado. Aonde uma necessidade emergiu, vinda através dos meus companheiros, mas vinda da população, eu estava presente para lutar por elas. Eu travei inúmeras batalhas para ajudar a melhorar a vida do povo brasileiro. Algumas ganhei, outras perdi. Aprovei proposições importantes de diversos temas que foram levados à Assembleia Nacional Constituinte. Quero destacar entre as vitórias, porém, talvez nenhuma me orgulhe mais do que ter participado dessa Assembleia Nacional Constituinte e ter dito que eu estava ali como cidadã, como mãe e como parlamentar. O tempo entre 1º de fevereiro de 87, quando essa Assembleia foi instalada, e 5 de outubro de 88, quando foi promulgada, foram dias que mudaram definitivamente, presidente Sérgio, o Brasil. Para melhor, foi mudança para melhor. Só isso, já a constatação desse fato, está aqui o senador Agripino, em minha vida, ela já teria valido a pena, porque muitos passam a vida tentando justificar, porque estão em determinado local e o que tem que fazer ali e não conseguem se exprimir. Não há aqui nenhum exagero, não. O Brasil, antes dessa Constituição Cidadã de 88, foi um. E o outro depois da nossa Carta Magna, que nós tivemos oportunidade de escrever. É lógico que eu gostaria muito que fosse uma Assembleia Nacional exclusiva, em que o Sérgio, empresário, o Evaí, professor, a enfermeira, o sindicalista, pudessem vir, através da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, escrever a Constituição e depois, tão logo ela fosse promulgada, ele voltaria para a sociedade e nós teríamos aí o parlamento funcionando normalmente. Pleno de direitos, esse país falou. Eu tive a oportunidade de propor, presidente, a tribuna livre, já que não tínhamos Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. E me lembro que o presidente Ulisses disse, mas por que uma tribuna? Já são parlamentares, mas a tribuna, ela teria capacidade de dar voz às pessoas que não poderiam estar escrevendo esse texto constitucional. Então, lá nós vimos os índios, os brancos, nós vimos ali os professores, os advogados, vimos todos os segmentos religiosos ou não da sociedade se pronunciando, dizendo, olha, o país precisa disso, o país precisa daquilo. Nós vimos essa casa tomada por tribos indígenas, dizendo, olha só, o direito dos indígenas. Os religiosos, o direito da religião, o papel que ele tem que fazer. E por aí afora os negros. Eu digo assim, que crianças, homens, mulheres, negros, negras, ricos, pobres, índias, deficientes, pessoas de todos os credos, de todas as orientações sexuais, conquistaram nesses últimos 30 anos direitos iguais. Um salto para este país de atávica com tradição histórica plena de injustiça e desigualdades, vale a pena registrar aqui. Claro que eu não tenho a ingenuidade de pensar
do papel à realidade, nós temos muito que batalhar. Vossa Excelência passou por aqui 4 meses, mas nós vamos resgatá-lo daqui a pouco de volta, porque nós temos muito que conquistar, muito que batalhar, muito que protestar, conquistar direitos todos os dias para as mulheres, direitos de verdade, porque nós ainda convivemos com essas estatísticas horrorosas que nos mostram a violência, a falta de respeito, a desigualdade do tratamento até mesmo no trabalho. Mas podem acreditar, esses direitos que frequentam páginas no papel passam a veracidade e a luz do dia com a determinação que as mulheres têm de mudar esse país. Acreditem que quase todos os avanços que vivenciamos do longínquo 1988 até hoje, em 2018, são consequência, primeiro, da luta da sociedade organizada e dos partidos mais sensíveis às causas sociais e populares. Segundo, a essa Constituição cidadã e seu arcabouço jurídico que sustenta, ampara e exige leis adequadas aos novos tempos desse país. Sem ela, essa lei maior, não seria possível trazer avanço rumo à sociedade que nós tanto lutamos por ela, que almejamos, uma sociedade com liberdade e com igualdade de oportunidades. Basta ver que não se tolera mais os crimes que naquela época era citado com a maior galardia, Sérgio, que aqui se encontra, os crimes de honra. Quem se lembra? Crime de honra. Eu lavo a minha honra com o sangue desta mulher. Isso era permitido, uma atitude pusilânime, que no passado absolveram homens débeis de caráter, covardes, que se escudaram nessa letra nefasta, nesse episódio, nessa intitulação falsa de princípio. E o que falar hoje da Lei Maria da Penha, principal marco do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil? Assim, por um lado, eu quero dizer que nós podemos encarar os dias de hoje com um certo pessimismo até. Algumas de nós, e várias de nós podemos dizer, as mulheres continuam sendo agredidas, senadora, vilipendiadas, assassinadas, mas, por outro lado, nós podemos ver o Brasil com mais otimismo, porque somos capazes de ver o mundo falar a linguagem da mulher. Afinal, quando você vê um Oscar sendo entregue às mulheres protestando contra o assédio, nunca se pensaria que isso poderia acontecer. Uma novela que vai para o ar e que fala dos maltratos e a violência contra a mulher, nós podemos ver isso com otimismo, porque as mulheres, sobretudo, elas sabem da importância que tem a nossa união, a nossa conscientização. Afinal, se muitos homens estão impunes, muitos outros estão condenados, pagando, inclusive, com base na lei e na Constituição, por suas crueldades. Claro que a lei por si não vai acabar com a violência, não vai. Mas sem ela, nós estamos falando, eu estou falando dessa tribuna 30 anos depois. 30 anos depois, quando, jocosamente, tivemos manchetes no Brasil, quando as mulheres chegaram e falaram assim, escuta, não tem aqui um banheiro para as mulheres? E achavam que a bancada do batom estava sendo exigente, quando coisas simples do tratamento do cotidiano deveria ser respeitado. Não era pensamento de ninguém que o parlamento pudesse ter mulheres. Quer que eu diga mais, deputado Leonardo Quintão? Eu fui a primeira mulher a se engravidar durante um mandato de parlamentar e eu era deputada estadual. O que dizia a Constituição Federal sobre a licença maternidade? Nada. O que dizia a Constituição Federal até então, em 1982, 3, durante o meu mandato, era o seguinte, que o parlamentar, de forma genérica, poderia se ausentar do parlamento para uma missão oficial, para assuntos particulares e doença. E eu me lembro que, com a barriga bem avantajada, cheguei à frente do microfone na Assembleia Legislativa e perguntei ao presidente da época,
Presidente, se aproxima a hora de eu parir a minha cria. E eu queria dizer a Vossa Excelência que não sei como proceder, porque dia 1º começa o trabalho legislativo. E eu já estou praticamente entrando no trabalho de parto. Qual a questão levantada por Vossa Excelência? É que na Constituição não tem licença maternidade, não complique a vida. Traga um atestado de que a senhora está com uma apendicite, uma tendinite, peça a sua licença de saúde e vá ter seu filho. Ora, o que me propunha aquela hora, o parlamento, é que eu desse um atestado falso. Por quê? Porque a sociedade não previa, e quem escreveu a Constituição, 60 anos também, de que aqui teria uma mulher, de que lá teriam mulheres. Então, a Júlia nasce, para surpresa minha, no dia 28 de fevereiro, no dia 1º estou eu lá, com a Júlia no colo, tendo a cesariana, realizada a cesariana, para cuidar dela. Então, a lei não vai mudar tudo isso que nós estamos falando, mas sem ela também não temos como tratar as questões que são importantes. Nós temos que ter legislações apropriadas, temos que ter como instrumento para o trabalho e a inserção das mulheres, o respeito das mulheres, a integração das mulheres, mas, sobretudo, temos um instrumento para punir. Mais importante, intimidar aqueles notórios machos que se valem da força bruta para impor suas sanhas sádicas, suas frustrações, seus atávicos sentimentos de posse, seus podres sentimentos de superioridade. Enfim, para impor as suas covardias. Como vimos, deputado Evaí, há 2 dias atrás, uma menina, uma jovem, que ao terminar o seu relacionamento amoroso com um outro jovem, ele a matou. E ainda perguntou se ela estava morta. A sociedade contempla o que nessa hora? A indignação de quem lê uma página de jornal? Ou a lei alcança esse indivíduo com uma pena extremamente severa para que tire da sociedade, com sua morbidez, com sua covardia, com seu traço de assassino violento, para que ele não possa fazer novas vítimas. Mas, senadores, senhoras senadores, senhores senadores, parlamentares queridos que aqui se encontram, constituintes, que me ouvem, nem tudo é choro ou ranger de dentes. Nós estamos comemorando. Comemorando eu estou, Leonardo, por saber que, com essas pernas, com as convicções para as quais fui criada, com os instrumentos de luta que tem, que é a minha esperança, a minha fé e meu trabalho, eu cheguei aqui. Quando eu estive há dias passados no recinto do plenário vazio, à tarde, era um depoimento que eu teria que dar, e eu vi aquele plenário que tinham 513 parlamentares. 81 senadores. Eu olhei e disse assim, ao meu velho Valdemar, que já se foi, a dona Lourdes, que você conheceu, vocês me fizeram assim para nunca esquecer de lutar. Eu comemoro porque eu quero também lembrar de tudo que estou dizendo aqui, de que há homens, presidente, quizá sejam a maioria, que estão do nosso lado. Sei que Vossa Excelência está, sei que o deputado Leonardo Quintão está, sei que o Evaí está. Não como tutores, protetores, companheiros, solidários, mas como iguais nos nossos direitos e como solidários nos nossos deveres. Eu homenageio, assim, uma figura que tem muita importância na sua vida e tem na minha, e com certeza é referência para os senhores senadores que aqui estão. Eu homenageio Ulisses Guimarães.
os constituintes que nos ladearam junto à bancada feminina em defesa da causa das mulheres. Ele tinha uma palavra, sempre ele tinha uma palavra que soava até com uma palavra feminina. Esses homens de hoje devem ter deixado filhos e filhas mais bem educados para o mundo em favor de uma sociedade igualitária, porque viram a figura de Ulisses. Como eu fiz com meus filhos, Gabriel e Júlia, que eles são a referência e o objeto da minha luta. Eu tenho certeza que quando eu me for, eu terei deixado neste país, ou em qualquer outro que estejam, um homem e uma mulher melhor do que as referências que eu tive antes em outros lugares pelos quais passei, inclusive na política. Esse Ulisses ajudou a construir essa herança importante com a sua mentalidade, que nunca foi de um homem de idade. Nunca foi. Sua mentalidade nova, sempre renovada na justiça, na democracia, com a visão dessa sociedade mais justa e fraterna. Eu tenho certeza que não existe desenvolvimento em nenhum país, no mundo dos homens, no mundo das mulheres, se nós não estivermos juntos, lado a lado, ombro a ombro, caminhando, nos conhecendo, nos reconhecendo, nos doando, para que a gente possa falar que justiça existe, que a violência tem que ser acabada, que a paz possa ser o instrumento dessa luta e que o reconhecimento ao papel muito importante que a mulher desempenha na nossa sociedade. Hoje eu tenho plena consciência de que as mulheres avançaram muito, muito, mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O senhor sabe, presenciou esses dias, como é difícil a gente encontrar uma pauta, um momento que caiba as principais reivindicações das mulheres. Hoje as mulheres sabem o direito que têm e querem ver suas leis aprovadas refletindo esses direitos. Elas exercitam o direito e cobram o direito. Respaldadas sempre, eu vou dizer, no texto que nós respeitosamente e ousadamente construímos e foi promulgado em outubro de 88. Enfim, senhor presidente, nesse dia em que eu trago a reflexão da casa, as nossas angústias, eu também tenho que saber dosar o otimismo com que eu quero encarar todos os dias. Eu agradeço a Deus por um dia que acabou e no outro dia agradeço pelo que começa. E tenho certeza que a marcha prossegue para construir mudanças necessárias, avanços conquistados, comemorados, mas alerta contra qualquer retrocesso que se avizinhe próximo da nossa casa, do nosso trabalho e da nossa política. Por fim, eu quero me permitir uma memória afetiva. Semana passada, em entrevista à TV Senado, eu não resisti e acabei me emocionando ao lembrar daqueles momentos históricos vividos com intensidade juvenil e cívica. Lembrei das batalhas que pareciam triviais, como o direito das mulheres, nós éramos só 26 constituintes, ao uso do banheiro que eu citei, que não é brincadeira, parece uma bobagem, as mulheres fazerem fila na porta do banheiro dos homens, esperar que os homens saiam, e se tiver um lá dentro não pode entrar, e depois, como dizia hoje a Benedita, ainda higienizar o banheiro para que as mulheres tivessem o respeito de ter a sua privacidade respeitada. Bancada do batom, nos chamaram. Eu costumo dizer que eu uso batom para as duas coisas, para enfeitar a minha boca e para deixar avisos no espelho do meu banheiro, onde quer que eu passe. Por quê? Não vão estranhar, mas nós tivemos que fazer o batom como símbolo. Embora jocosamente utilizado pela imprensa, ele foi o símbolo de mulheres que sabiam ornamentar o rosto, mas sabiam colocar para fora as suas garras, a sua determinação, a sua fé, a sua coragem para lutar pelos seus direitos. Um momento
tocante foi quando o doutor Ulisses anunciou que a tribuna da Assembleia Nacional Constituinte estaria aberta à sociedade. E acredite, presidente Sérgio, nós tivemos voz, nós tivemos vontade, nós fomos ali com a parte nossa, sabe, sobretudo oriundos de lutas que cada uma trazia, de história que cada um, de esperança que cada um trazia, e pleiteamos escrever uma carta magna que contemplasse o capítulo das mulheres. Eu fui autora da Tribuna Livre, foi um espaço que a sociedade organizada adquiriu e usou, se manifestou diretamente, sem censura, sem qualquer tipo de proibição, sem intermediação parlamentar, falavam o que pensavam, como pensavam, o que entendiam e o que queriam. Foi a expressão máxima que eu lembro do preceito democrático universal. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E foi, sem intermediários. Fôssemos nós, representantes da população, eleitos. Eu candidatei para ser deputada federal. Eu não candidatei para ser constituinte. Portanto, se eu era constituinte, parlamentar constituinte, eu tinha que incluir e fazer representar esse pensamento que o poder emana do povo. Houve também a Galeria das Mulheres. Se estivessem lá, iam gostar. A Marcha das Mulheres nos Gramados, que coisa mais bonita, em frente ao prédio do Congresso Nacional, em direção ao Parlamento. Aquelas mulheres que não puderam estar ali porque não tinha Assembleia Nacional Constituinte, falaram, nós estamos aqui, presente, olhem para nós. Queremos dizer que essa é a nossa oportunidade 60 anos depois. Eu repito que, por mais triste que sejam os nossos tempos, nesse primeiro quarto do século XXI, por mais desesperança que a permissividade da política nos dias atuais traga à cidadania brasileira, os tempos hoje são melhores, presidente, são melhores. Nós avançamos, avanço lento, mas avançamos. Temos que aprender a dar um passo de cada vez. Gente poderosa, antes intocada, hoje amarga pelas penas das leis que nós construímos contra essa famigerada discriminação e violência. Um país que só encarcerava negros, pobres, hoje mantém presos aqueles que ultrajam a dignidade alheia. Não há dúvida que os tempos mudaram. E eu quero aqui, olhando para trás, quando 3 décadas já se passaram, sei o que fiz, em primeiro lugar, em nome da dignidade que carrego e que não vai se apartar de mim, nem na hora que eu me for. Eu fiz pelo povo brasileiro. Na forma mais autêntica que eu consegui fazer, trazendo ao debate público os legítimos e justos direitos reivindicados pela população feminina e pelo povo brasileiro, que expressava a todo momento o que queria, o que esperava de mim. Escrevi, debatei, ajudei a construir e assinei a Carta Cidadã. Não escrevi aquilo que eu não queria publicamente dizer, honrar, respeitar e assumir. Enfim, eu lutei o combate de uma cidadã, de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, de uma mulher brasileira. Mas, sobretudo, na minha história fica registrado uma constituinte. Obrigado, presidente.